Meus irmãos, bom dia. De novo estamos aqui para prestar o culto ao Senhor. Não podemos estar dentro da nossa casa de oração, da Igreja Presbiteriana de Botafogo, mas estamos reunidos como povo de Deus, ainda que virtualmente. E meu convite para você é que você adore o Senhor e o faça em espírito e em verdade. Por isso eu convido você a abrir seu inário no hino de número 18, Deus dos Antigos. Vamos cantar todos juntos aí em casa, a família reunida, nós aqui também, e proclamar a bênção que é, o Deus que era, que é, e há de ser para todo sempre, é o nosso Deus. Cantemos juntos, irmãos. Meus irmãos, chegou o tempo de falarmos com o Senhor, orarmos, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Feche seus olhos, vamos juntos falar com Deus. Pai Santo, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque sabemos que aonde estivermos, na nossa casa, na igreja, na casa dos nossos filhos, dos nossos pais, enfim, Pai, aonde o Senhor nos encontra, é lugar para celebrarmos ao Teu nome. É lugar para juntos, em família, pedirmos, Pai, a Tua bênção sobre as nossas vidas, recebermos a Tua palavra, cantarmos louvores ao Teu nome, bendizermos, Senhor, a Ti pelas Tuas poderosas obras. Nós sabemos, Pai, que o tempo nem sempre é o mais agradável, as circunstâncias, especialmente as que nós vivemos hoje, nem sempre são as melhores, mas temos aprendido contigo, Pai, a te buscar, a te bendizer em todo o tempo. Por isso, uma vez mais, estamos aqui, na manhã deste dia, para juntos, como igreja tua, aonde nós estivermos, para adorarmos
ao teu nome. Recebe, Senhor, as nossas orações, envia-nos a tua palavra, fala ao nosso coração, Pai. É a nossa oração, agradecidos, confiados, Pai, no nome, no amor do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Abra comigo o seu inário, o seu celular, aonde você tiver o inário Novo Cântico, no hino de número 33, e vamos juntos cantar das maravilhas divinas que o Senhor proporciona a cada um de nós. Quero conclamar o povo de Deus para, neste momento de culto, lermos a sua palavra registrada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. E esse texto eu pediria para que você me acompanhasse na leitura e no versos pares os irmãos lessem como se estivéssemos fazendo aqui uma leitura alternada em nosso templo. E assim, com essa tecnologia que nos foi disponibilizada, possamos estar cultuando ao Senhor. Leamos, portanto, a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao verso 14, que nos diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem,
acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe. Depois de lermos a palavra do Senhor, é tempo de nós nos prepararmos para um tempo de oração. Abra seu inário no hino de número 218 e vamos falar da vontade do Senhor, que é soberana. E nós, curvados diante do Senhor, reconheçamos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável.
de súplica, é um momento de oração. Antes de qualquer coisa, coloque a sua vida diante de Deus. A gente pode estar pensando numa pandemia que é mundial, pode estar pensando nos problemas do país inteiro, pode estar pensando em todas as necessidades da cidade e se esquecer que nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus e sondar o íntimo do coração e ver se há algum caminho mau. Abra seu coração diante do Senhor, fale com Ele nesta hora, mas lembre-se também daqueles que sofrem. São tantas pessoas, tantas famílias que estão perdendo seus entes queridos, os nossos idosos que carecem de cuidados especiais. Lembre-se de orar por eles. Você sabe que em nosso boletim, se você não baixou ainda, a oportunidade para que você possa baixar este boletim no site da igreja, ipbotafogo.org.br, e ali você tem uma listagem de gente que precisa de oração, gente que carece de saúde física, gente que está desenganado pelos homens, gente que precisa de paz em casa, famílias que precisam da bênção, da graça e da misericórdia de Deus. Lembre-se de orar por esses também. Abaixa a sua fronte e vamos falar com Deus nessa hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença entre nós. Queremos te agradecer porque o Senhor criou o mundo e não largou a própria sorte. O Senhor continua no controle de tudo e de todas as coisas. Por isso, Senhor, nós queremos humildemente suplicar o perdão para os nossos pecados. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia, Senhor, de nós nesse tempo. Que o Senhor afaste todo o mal, a maldade do coração, que a verdade possa florescer, que haja saúde, Senhor. Abençoa, Senhor, não só a nossa cidade, a nossa nação, mas o mundo. Livra-nos, Senhor, do mal desse vírus, Senhor. E se alguma coisa por trás disso tudo, que vem, Senhor, da maldade, da ganância, da vaidade, da cobiça, ó Deus, age poderosamente. Mas Deus, abençoa também as nossas famílias. Nesse tempo de convivência em casa, renova as forças, dá longanimidade e calma, Senhor. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, domingo após domingo, celebramos a vida daqueles que comemoram mais um aniversário na semana que se inicia. Normalmente, você sabe, e para você que está assistindo pela primeira vez esse encontro virtual da Igreja Presbiteriana de Botafogo, nós chamamos os aniversariantes à frente, oramos por eles, agradecemos a Deus pelas suas vidas. Esse tempo extraordinário, por conta da pandemia, do novo coronavírus, tem imposto sobre cada um de nós uma nova dinâmica. Por isso, eu peço a você que faz aniversário nessa semana, para você que nos assiste nessa hora, que agradeça a Deus pela sua vida. Vou fazer a chamada aqui dos membros da nossa igreja e nós temos visto a dinâmica dos aniversariantes neste tempo. As pessoas vão às varandas, cantam parabéns umas pelas outras, pelo telefone, pela internet. Nós, da mesma maneira, como igreja do Senhor, mesmo à distância, estamos perto, agradecendo a Deus pela sua vida. No dia 29, faz aniversário a Silvio Soares. No dia 30, a Anne Madalene Barros Will, a Késia Regina Soares da Silva, a Áurea Maria Madeira Borges de Almeida. No dia 31, o Gilberto Rosas Medeiros Primo, a Célia Pereira Caldas. No dia 1º, o Fabiano Cassiano Tuão, a Marli Manganello Venoso. No dia 2º, no dia 2, o presbítero Paulo dos Santos Nascimento, o André Luiz de Almeida Patrasso, o presbítero Célio de Sena Torres e no dia 3, o Diogo Felipe Taveira Santos. Feche os seus olhos, vamos juntos agradecer a Deus por essas vidas aqui citadas e por tantas outras que nesta semana celebram mais um ano de vida. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela vida renovada destes teus filhos na semana que começa.
Queremos te agradecer, Senhor, porque a vida é um presente teu, que liberalmente entregas a cada um de nós. E quando olhamos para trás e nos lembramos da nossa história, percebemos o teu cuidado, o teu amor, a tua provisão, a tua graça maravilhosa em todo o tempo. O nosso desejo, então, Pai, o nosso pedido, a nossa oração, é que sobre a vida destes teus filhos e filhas que, nesta semana que se inicia, celebram mais um ano de vida, que o teu amor esteja sobre eles, Pai. Renova o ânimo, renova a esperança, renova a alegria, ainda que os abraços recebidos sejam distantes, sejam virtuais, que eles se sintam amados, Deus, neste tempo de festa, de celebração de vidas. Abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa as tuas filhas. Dá, Senhor, que logo, logo seja possível estarmos juntos para nos abraçarmos, para celebrarmos e agradecermos ao Senhor a vida renovada. Toma teus filhos nas tuas mãos, Pai. É a nossa oração, agradecidos por teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. E, reverendo Diego, bem lembrado, oramos pelos aniversariantes, mas agora também, como a gente sempre faz, vamos cantar a primeira estrofe do hino 396, Um Ano Mais de Vida? Este é o momento de consagração, onde nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, consagrando com eles as nossas vidas, porque fomos objeto do amor e da misericórdia do Senhor. Se estivéssemos em nossa igreja, nós estaríamos depositando no gasofilácio. Como nós estamos em nossa casa, nós utilizaremos da tecnologia que estamos usando agora para cultuar o Senhor, que é o Internet Bank, que está no seu celular ou no seu computador, ou mesmo num banco 24 horas ou numa agência bancária mais próxima. Para isso, você precisa fazer essa transferência para a conta Banco Bradesco, agência 2509, a conta corrente 001-001-2-9. Aqueles que forem fazer essa transferência de numerários por outros bancos e precisarem do CNPJ, é só consultar no site da Igreja IPB Botafogo, você vai encontrar ali o CNPJ. Ou se você tiver algum boletim antigo na sua casa, você tem ali também o CNPJ da igreja. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos com desafios pela frente, assim como os homens de Deus, o povo de Deus no passado tiveram vários desafios e venceram, nós também venceremos. Meus irmãos, e nesse tempo de consagração de vidas, dízimos e ofertas, abra seu inário no hino de número 172. E vamos falar de chuvas de bênção. Chuvas de bênção que Deus manda, mas também lembrando daquelas que já recebemos. Vamos cantar juntos?
Senhor nosso Deus, muito amado Pai, vivemos tempos difíceis, Senhor, tempos de águas turbulentas, mas que certamente se acalmarão pela ação do Teu anjo que campeia o Teu povo, Senhor. E por isso te somos gratos, Senhor. Da mesma forma que te somos gratos por trazer-te os dízimos e ofertas que atestam a nossa percepção e a nossa convicção na Tua providência, na providência do Teu anjo junto a todos nós. Por isso nós te dedicamos esses recursos, Senhor. Nós te consagramos esses dízimos e ofertas, sabendo que servirão para a manutenção da Tua casa e a divulgação da Tua palavra ao longo do tempo, Senhor. Nesse sentido, nós choramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, antes de recebermos a palavra que Deus tem para nós nessa manhã, o diácono Joaber, acompanhado por nossa irmã Sulamita, vai nos trazer uma mensagem musical falando sobre o nosso maior amigo. Todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e Ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Nesse mundo amor tão grande pode ter e entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, nos olhos de quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento ofereceu perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter e entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento ofereceu perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelo céu
renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Olá, meus irmãos. É sempre um privilégio, e encaro dessa maneira, poder estar pregando a palavra de Deus. É natural que a circunstância não é aquela que nós estamos habituados, mas nós sempre compreendemos, e essa é uma experiência que tem marcado a minha trajetória, de que Deus é aquele que conduz as coisas. Ele está no controle, como nós costumamos dizer. E, ainda que por essa circunstância de estarmos ligados virtualmente, o fato é que o Espírito do Senhor perpassa os nossos corações e nós podemos viver, ainda que nessa circunstância um tanto quanto diferente, o ambiente de coinonia da igreja. Eu queria aproveitar esse espaço para falar um pouco sobre a palavra de Deus. E eu gostaria, nesses encontros que estamos tendo, nessa oportunidade que Deus disponibiliza para nós, eu queria falar de histórias antigas. Eu tenho, nesse tempo em que estamos passando, pensado em coisas antigas, pensado em histórias que já ouvi, pensado em realidades que já meditei. Eu tenho buscado aquilo que na minha memória pode me despertar e me trazer esperança. E eu estava pensando outro dia no hino 227, Conta Minha Velha História. Como é bom, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos rememorar histórias velhas. Velhas, mas não ultrapassadas. Velhas, mas não obsoletas. Velhas, mas que se impõem como alicerce, como pressuposto da nossa fé. E, portanto, buscando pensar em histórias velhas, que possam resgatar a nossa esperança e que possam solidificar uma possibilidade de nova trajetória, de nova caminhada como povo de Deus, eu tenho uma passagem do Salmo 23, na verdade um fragmento do Salmo 23, que eu diria que ele é como se fosse uma bagagem, é como se fosse alguma coisa que eu carrego comigo, é como se fosse um lenitivo que me acompanha em todos os momentos. Eu já tive chance de pensar sobre esse texto com a igreja. Eu, nas minhas oportunidades e por conta do carinho e da generosidade das irmãs da SAF, algumas vezes já abordei essa perspectiva, mas eu queria resgatar histórias velhas, histórias antigas, histórias do passado que podem nos trazer esperança. Eu queria, então, nesse tempo de reflexão da palavra de Deus, ler 3 versículos do Salmo 23. São os versículos 4, 5 e 6. Se você puder, onde você estiver, abrir a Bíblia, ou talvez de cor, recitar os versículos, ou talvez o Salmo inteiro, mas eu queria, na verdade, me prender em alguns aspectos desses fragmentos do Salmo 23, os versos 4, 5 e 6. Eles dizem assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu queria resgatar uma velha história e pensar sobre o seguinte tema, se é que eu posso colocar esse tema, né? As montanhas russas da vida. E eu queria dizer que nós estamos exatamente vivendo um ambiente de montanha russa.
O irmão e a irmã lembram do que é uma montanha-russa? Eu imagino que sim. Ainda que você eventualmente não goste delas, ainda que você tenha, não sei, alguma dificuldade em andar em montanha-russa, eu confesso, já tive a oportunidade de falar isso com os irmãos, e esse é um texto que já meditamos, como falei há pouco. Eu gosto de montanha-russa. Vai saber o porquê, deve haver algum motivo para isso. Eu, inclusive, a minha família, pela misericórdia do Senhor, tivemos chance de ir em janeiro desse ano, e veja, naquele contexto completamente diferente desse ambiente que temos hoje aqui. Nós viajamos, e Deus me deu essa bênção, de fazermos uma viagem de férias, tivemos a oportunidade de ir para um outro país. Chegando lá, eu tive chance, minha esposa também, o Lucas, ele, como a gente fala brincando, amarelou, ele não se sentiu confortável. Nós tivemos a chance de andar na montanha-russa mais rápida do mundo. E eu gosto de montanha-russa. Eu confesso que foi uma experiência muito interessante, porque eu tive que tirar meu óculos, botar um óculos especial, porque a aceleração dela, em 4 segundos, ela reproduz uma sensação daquele que está dirigindo um automóvel de Fórmula 1 no momento da partida. Mas eu gostei da montanha-russa, mas vou falar francamente, não é essa a montanha-russa que eu gosto mais. Ah, não. Eu gosto mais daquelas que você tem os loopings. Conhece o loop, minha irmã? E meu irmão gosta deles? Eu gosto. Mas eu, na verdade, gosto de montanha-russa no escuro. Eu gosto de andar naquela montanha-russa onde você entra dentro do carrinho, do brinquedo, e quando ele ingressa num ambiente absolutamente escuro, você está ali na cadeira, você não sabe exatamente. Vejam, como é que eu vou gostar do negócio desse? Mas eu gosto. Se você vai para cima, se você vai para baixo, você não sabe. Se você vai para a esquerda, ou para a direita. Se você, eventualmente, ia colocar de cabeça para baixo, você não sabe. Você está no escuro e vivendo aquele ambiente de brinquedo. A adrenalina sobe e eu confesso que quando saio dessa montanha-russa dá vontade de voltar mais uma vez. Mas sabe, minhas irmãs e meus irmãos, existem, além dos brinquedos, dos parques de diversão, existem as montanhas-russas da vida. E, aliás, não parece que existe um momento mais oportuno, mais vívido, mais interessante ou mais oportuno de nós pensarmos que a vida muitas vezes pode ser como uma montanha-russa do que esse momento que nós estamos vivendo. Agora todos nós reclusos em nossas casas, com a expectativa do que é que pode acontecer, sem ter exatamente a dimensão ou a mensuração do risco que estamos vivendo, e sem poder também fazer planos. A questão é que vamos vivendo o dia de hoje e o outro dia, sem poder olhar para o horizonte que se reserva para diante e dizer, bom, eu vou fazer aquilo outro, não tenho condição de andar na rua, a minha rotina está absolutamente desconstruída, e isso parecia que era um segundo e a coisa toda mudou, o cenário se transformou. A vida, minhas irmãs e meus irmãos, ela nos reserva, muitas vezes, aquela experiência das montanhas russas. E veja, o Salmo 23, ele fala exatamente de um cara que sabe que a vida é uma montanha russa. Ah, Davi sabe. Se você for olhar o vídeo de Davi, muitas vezes ele estava lá em cima. Era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem do Israel com o seu apogeu político, histórico, econômico e, por que não dizer, bélico. Israel nunca chegou nunca foi tão imponente, tão poderoso como na época de Davi. É claro que Salomão experimentou também esse horizonte, mas isso foi construído exatamente por força do reinado de Davi. Davi como a gente poderia dizer hoje, ele era o cara, não é? Ele realmente soube experimentar, estar por cima. E notem, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente fosse passar a vida de Davi, e eu não me atrevo a fazer isso, eu tomaria o tempo dos irmãos e das irmãs, mas o nosso objetivo especificamente não é esse, mas muitas vezes Davi percebeu
que a montanha-russa da vida o colocava lá embaixo. Num segundo ele estava lá em cima, no outro ele estava lá embaixo. E veja, na situação do pecado de Davi, diante do profeta Natã, Davi foi colocado de cabeça para baixo, exposto numa trama insidiosa, num ato absolutamente vil e torpe, tramando contra a vida de um dos seus mais fiéis servos e militares, e praticando o ato de adultério, e toda aquela consequência que isso trouxe para a vida de Davi. Veja, meus irmãos, a vida muitas vezes ela é uma montanha-russa. Ela nos colhe surpreendentemente com as suas novidades inesperadas e incontroláveis. É interessante que esse homem, Davi, ele escreve um salmo que fala para o meu coração é você. Eu queria, nesses versículos que li há pouco, recolher algumas mensagens da experiência de Davi que podem falar ao nosso coração nesse momento em que estamos experimentando esse desafio das montanhas russas do século XXI. Veja, Davi vai dizer o seguinte, você deve saber de cor, ou está com a Bíblia aberta, eu peço que você me acompanhe. Davi diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu queria extrair, minha irmã e meu irmão, algum conteúdo disso aí. O vale da sombra da morte. Bom, o vale é um acidente geográfico. Desculpem, eu tive que fazer uma pesquisa, claro que eu não me lembrava disso, mas é um acidente geográfico com uma característica muito interessante, segundo pude apurar. Ele é uma área de baixa altitude, portanto é como se estivesse num vão de menor postura, de menor altura, de profundidade maior, se preferirem. É uma área de baixa altitude cercada por várias áreas mais altas, que podem ser colinas ou podem ser montanhas. Veja, é natural, o salmista aqui ele não está preocupado com o aspecto geográfico, o que em suma, um vale, mas ele está querendo dizer para a gente o seguinte, quando você entra num vale, você está lá embaixo, e você está cercado por esses montes, você está cercado por essas montanhas. A ideia do salmista é que quando você está neste vale, você não tem saída, porque você está cercado, você está numa situação bem abaixo e cercado por rochas, por montanhas, por montes, e você se vê absolutamente envolvido no lugar para o qual você não consegue perceber que tem escapatória. Essa é a ideia da redação do Salmo, daquele que traz esse desafio. E, aliás, é interessante, nesse contexto, que Davi não só diz que ele está sem saída. No fundo, ele está querendo dizer isso. Quem está num vale está sem saída. Mas é interessante porque na descrição do salmista, ele diz que esse vale é um vale da sombra. E minhas irmãs e meus irmãos, é o vale sombrio. É um vale escuro. Um vale sem saída. Davi está dizendo que ele está cercado. E ao estar cercado, ele está cercado num local escuro, sem saída e no escuro, sem saída e sem poder perceber se o caminho que ele faz é para a esquerda ou para a direita, como aquelas montanhas russas que eu gosto. Ele estava ali absolutamente refém da escuridão, não sabia o que fazer. Preso num lugar ao qual ele não podia saber se a saída estava para frente, para trás, se ao dar um passo para frente ele ia entrar num precipício, ele não sabia de nada, estava na escuridão. Mas é interessante que essa descrição desse vale, ele diz que é um vale da sombra da morte. Olha que interessante. Davi vai dizer que essa escuridão é uma escuridão da morte. E meus irmãos e meus irmãos, eu queria estabelecer aqui uma reflexão sobre essa questão. A morte é o lugar, é o espaço, é a situação, é o contexto, como você preferir, ao qual você pode dizer assim, não tem alternativa. O que fazer quando a morte bate a porta? Nada. O que eu posso fazer para me livrar da morte? Não tem alternativa. Veja, o salmista está no vale, cercado pela escuridão, e esse vale é de uma sombra escura, que é a sombra da morte. E eu queria falar para você o seguinte, minha irmã e meu irmão, eu peço que você leia o versículo
E reflita comigo. O salmista, ele está propondo uma hipótese. O salmista, ele está falando em algo que não acontece. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Note que ele não está dizendo, quando eu andar pelo vale da sombra da morte. Ele não diz isso. Eu já tive chance de pensar com isso com os irmãos e com as irmãs, e eu gosto mais da tradução dos batistas. Quando a Bíblia dos batistas fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O salmista, ele está querendo dizer para mim e para você o seguinte, que o crente, ele não anda no vale da sombra da morte. Isso é uma hipótese que ele está construindo para extrair algumas premissas que depois ele vai tratar. Mas eu queria primeiro dizer isso para você. Eu não estou querendo dizer que nós não passamos por dificuldades. Desculpe, você vai abrir a janela e vai ver a rua vazia. E não é possível dizer que as dificuldades não estão aí. Você vai perceber que esse contexto que nós estamos vivendo gera uma série de situações desafiadoras para todos nós. Ora, Jesus mesmo foi dizer, no mundo passareis por aflições. Mas veja, no mundo passareis por aflições, mas jamais vamos entrar no vale da sombra da morte. Eu queria frisar esse aspecto. Porque, meus irmãos, o vale da sombra da morte é o vale da solidão. O vale da sombra da morte é o vale daquele que não tem esperança. E o crente sempre tem esperança. Aquele que está com Jesus jamais está sozinho. Isso é o que Davi está querendo dizer. Olha, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, isso é uma hipótese, isso é uma especulação. Ele está querendo tratar dessa hipótese para trazer uma realidade da vida dele. Ora, ele fala, ainda que eu andasse nesse vale escuro de sombra e de morte, sozinho, sem esperança, se isso acontecesse, eu não temeria mal nenhum. Por quê? E aí está o ponto central. Porque tu estás comigo. Sabe, minha irmã e meu irmão, você que me ouve agora, você que participa do culto comigo, e veja, nós jamais estamos sozinhos. A sombra da morte pode chegar, mas ela jamais será sombra e jamais será morte. A sombra da morte jamais envolve o crente, nós jamais estamos envolvidos pela sombra e pela desesperança, porque o Senhor está comigo. E sabe, meus irmãos, a vida, como falei há pouco, ela é de fato uma montanha-russa. E eu já tive chance de compartilhar essa experiência outras vezes, e faço isso mais uma vez. Eu, certa feita, tive um problema, como a garotada hoje talvez dissesse, das galáxias. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, eu não estou falando de um problema pequeno, um problema grande, um problema enorme. Não, eu estou falando de um problema das galáxias. E fiquei desesperado. E olha, meus irmãos, desespero é aquela sensação de que você está afundando e de repente você percebe que não tem mais esperança e você entrega o seu corpo à própria sorte. Isso é não ter esperança. Eu estava assim, absolutamente perdido, sem horizonte. E eu confesso, e a gente fala assim, eu paguei com a língua, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que tem uma visão tanto quanto implicante, vou usar essa expressão, com aqueles que ficam assim abrindo a Bíblia. Você conhece gente que faz assim? Você faz isso? Assim, quem nunca, né? Enfim, mas eu não acho que isso não é um negócio legal. Eu não curto esse negócio de pegar a Bíblia assim e achar um versículo e fazer uma oração. Senhor, me dá aqui uma resposta para um... Mas, irmãos, eu estava tão sem rumo, tão sem alternativa, tão sem esperança, que eu peguei essa Bíblia, que os irmãos estão vendo aqui, essas que nós temos nos bancos das igrejas, da nossa igreja, fundamentalmente, eu peguei assim e fiz assim, né? Fiz uma oração e abri a Bíblia. Caiu naquela parte do inário. E eu fiquei muito aborrecido, meus irmãos. Eu ia fechar a Bíblia assim, violentamente. Quando eu pensei, eu falei assim, não. Eu abri. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, a página estava no hino 155. E eu comecei a ler o que estava escrito lá. E o hino dizia assim, castelo forte
é nosso Deus, espada e bom escudo. Com o seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Sabe, meus irmãos, era a palavra que eu estava precisando. O crente não passa pelo vale da sombra da morte. Ele não passa pela dificuldade sozinho. Você, meu irmão, e você, minha irmã, junto comigo, estamos enfrentando esse desafio. Não é um desafio pequeno. Não. Nós sabemos que não é. Mas saiba, meus irmãos, saibam, minhas irmãs, nós não estamos sozinhos nesse desafio. Por mais que a montanha-russa da vida esteja nos balançando. Eu não sei se você, na sua realidade específica, além desse contexto que nos envolve por conta da questão sanitária que estamos vivendo, eu não sei se você tem uma questão específica na sua família, se no seu coração você tem algo que tem que ser tratado a nível de pecado e de perdão. Eu não sei se você tem a expectativa de buscar uma esperança de um curso, de um emprego, de um projeto, de uma realização. De repente tudo isso desmorona. É possível. Mas eu queria te falar uma coisa. E Davi quer te falar uma coisa. Daqueles que experimentam as montanhas russas da vida. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos nos loopings que a escuridão vai nos trazer. O crente não anda no vale da sombra da morte. O crente não está só. O crente, ele percebe a bênção redentora, lenitiva, abençoadora do Cristo que está com ele. E sabe, meus irmãos, em enfrentar os problemas, as dificuldades, passar 40 dias no deserto, com fome e com sede, só com o Senhor. Só com essa perspectiva. É importante que a gente perceba essa grande lição, essa grande mensagem, esse grande lenitivo que o Salmo traz para mim e para você. Mas eu queria avançar um pouco mais e também trazer uma outra visão, ou talvez uma outra realidade que pode fazer bem para mim e para você. E tem feito na minha vida. Sabe, meus irmãos, como diz o texto, lá no... eu até tirei o Salmo aqui, porque estou empolgado, desculpem, mas é alguma coisa que fala comigo mesmo. Lá no Salmo 23, o escritor diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E sabe, meus irmãos, como estava falando, eu queria caminhar nessa direção e aí destacar algumas ideias do verso 6, que diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ah, meus irmãos, o vale é escuro, a morte está ali, mas o que o salmista percebe, experimenta, é a bondade e a misericórdia. Bondade é a ação de Deus na nossa vida. É a bênção de Deus nos acompanhando por onde nós andarmos. E a misericórdia de Deus, meus irmãos, é aquilo que Deus não faz na nossa vida porque nos ama. Aliás, rapidamente, é uma visão muito singela entre graça e misericórdia. Os nossos pastores me perdoem, mas a rarefeita teologia, eu não posso fazer mais do que isso, mas eu queria trazer essa ideia. Graça é aquilo que Deus faz para nós, faz conosco, mesmo que nós não mereçamos. Isso é graça. É favor não merecido. Misericórdia é aquilo que Deus não nos dá, apesar de nós merecermos. Isso é misericórdia de Deus. O que nós merecemos, irmãos e irmãs de Deus? Qual é o nosso merecimento perante Deus? Sabe o que nós merecemos? O castigo pelos nossos pecados. A punição pelo nosso egoísmo, pela nossa indiferença, pelo nosso gosto de sermos iguais a Deus, que é a origem de todo pecado, o querer ser igual a Deus. Tudo isso Deus não nos dá por misericórdia. O salmista está dizendo que a bondade e a misericórdia de Deus certamente me seguirão. E eu queria trabalhar esse conceito com você.
meus irmãos, ser seguido pela bondade e pela misericórdia. Na verdade, o que o salmista está querendo dizer é o seguinte, que a bondade e a misericórdia de Deus nos perseguem. Que Deus, bondoso e misericordioso, ele vai atrás de nós. E veja se eu me faço entender. Quando nós, hipoteticamente, estamos caminhando para o vale da sombra da morte, o que a bondade e a misericórdia do Senhor fazem conosco? Elas nos acompanham. Sabe por quê? Porque bondade e misericórdia, elas traduzem a presença de Deus no meu coração, na nossa vida. Veja, diz aqui o texto, que bondade e misericórdia nos perseguem, andam atrás de nós, certamente nos seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que quer dizer para mim e para você, minha irmã e meu irmão? É que a bondade e a misericórdia que Deus tem para conosco, ela é sempre, ela é constante, ela é ininterrupta, que o Deus bondoso e o Deus misericordioso, ele vai atrás de nós todos os dias, todos os momentos, todas as circunstâncias. E sabe de uma coisa? Deus está conosco, mesmo quando nós não queremos que ele esteja conosco. Essa é uma verdade. A bondade de Deus, meus irmãos, nos persegue. A misericórdia de Deus vai atrás de nós. E você que está nessa circunstância que nem eu, experimentando esse desafio do confinamento, da insegurança, da incerteza, do medo, nós podemos dizer o seguinte: Senhor, na nossa esperança está aí contigo, porque nós experimentamos a tua bondade e a misericórdia todos os dias, porque tu, Senhor, nos persegue, tu vai atrás de nós, até mesmo quando nós viramos as costas para tu, Senhor. Tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos acompanham. A tua bondade e a tua misericórdia estão do nosso lado. E nós não estamos num vale da sombra da morte. E nem podemos andar por ele. Porque o vale da desesperança é uma realidade que o povo do Senhor não conhece. Porque vive a experiência, minha irmã e meu irmão, da presença de Deus ininterruptamente nos nossos desafios e nas nossas questões. Eu sei que já me estendo mais do que seria razoável. Na via de regra é assim. Mas eu queria concluir essa nossa meditação lembrando uma história. Eu falei no início que eu queria lembrar histórias antigas, não foi? Pois é. Eu, falando das montanhas russas da vida, lembrei algumas histórias antigas, lembrei esse sermão que já preguei na igreja, fiz alguns ajustes, trouxe algumas visões que podia ampliar, talvez uma perspectiva que já havia conversado com os irmãos, mas eu contei uma história velha, uma história do Salmo 23 que faz tão bem ao nosso coração. Mas eu queria terminar essa nossa reflexão, minha irmã e meu irmão, também contando uma história velha, me permitam. É uma história que já tive chance de compartilhar com a igreja, e é curioso, eu não sei se isso merece eventualmente um tratamento médico específico, mas eu me lembro, se eu não estou enganado também, eu não posso eventualmente descartar essa hipótese, eu não me lembro qual o livro que eu li, mas eu li um livro, não sei qual é, o livro eu não sei qual é, não sei o que o livro tratava, mas eu me lembro dessa história. O personagem do livro, ele entra numa sala, ele estava muito angustiado, ele estava muito tenso, ele estava sem saber o caminho a tomar. Ele entra numa sala, senta no sofá, coloca as mãos na cabeça, olha para o chão e fica um tempo imóvel, sem saber o que fazer. Depois ele olha e ele percebe que ele está numa sala, ele começa a reconhecer o ambiente e vê um quadro na frente dele. O quadro, na verdade, era uma pintura, quase com uma gravura. Era um quadro com uma grande cascata. As águas revoltas caindo. Era uma cascata de grande proporção. E o pintor fez uma água, aquela quantidade de água abruptamente caindo, com rochas. Era uma precipitação geográfica de grande altura. E ali, no meio daquelas águas todas, havia um fino galho de árvore
que passava, sabe-se lá como, entre as águas, num lugar onde as águas não estavam passando, e lá no fundo, no meio daquelas águas todas tempestuosas, daquela catarata que caía, havia um passarinho, e o passarinho estava cantando despreocupadamente. Talvez para aquele que estivesse olhando, achando que, bom, ele não deve ter noção do perigo que está passando ali. Embaixo do quadro tinha escrito assim: paz não é ausência de perigo. Paz é consciência da presença de Deus. Paz não é ausência de perigo, mas paz é consciência da presença de Deus. Eu queria terminar essa nossa conversa, vou chamar assim, dizendo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. As montanhas russas da vida muitas vezes dão uma sacudida. É verdade. Talvez você esteja assim. Mas creia que não é o perigo que determina a nossa paz. Não é a ausência dele que pode aquietar o meu e o seu coração. Mas o que faz com que eu e você, o salmista, possamos dizer que o Senhor é nosso pastor e que nada nos falta, é a consciência de que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre hão de nos seguir e nos perseguir. E de que, meus irmãos e minhas irmãs, nós não sabemos o que é o vale da sombra da morte, porque conosco está a presença do Senhor. Paz não é ausência de perigo. Paz é a presença de Deus. Que Deus te abençoe e que nós possamos, dentro do tempo que o Senhor colocar para nós, estarmos juntos, como sempre gostamos de ver nesse ambiente de igreja. Que Deus assim te abençoe, que Deus nos abençoe e que essa palavra te faça bem, que nós possamos, irmãos, continuar a viver a bênção que é ser Igreja Presbiteriana de Botafogo, sal e luz aqui na terra. Que Deus te abençoe a todos nós. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto. Abra seu inário no hino de número 303, um pendão real. O Senhor nos conclama a não descansar, a não descuidar, a não ficar desanimado, mas nos levantarmos e lembrarmos que por Cristo todos precisamos lutar. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Cantemos o hino.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. E agora, para terminar este culto, nosso irmão Inês Rufino nos deixa uma mensagem musical abençoadora. Você há de se lembrar desse cântico. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Ouça e louve o Senhor junto conosco.